Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidas para falar mais da palavra do Senhor a cada um de vocês. E o tema de hoje é humildade. Por isso, irmãos, se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fica à vontade. Se não, acompanhem a leitura. Eu vou deixar para vocês em Gênesis 45. Vou ler do 1 ao 28, que é Gênesis 45 inteiro. Acompanhe comigo, se vocês quiserem. Diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu e teus filhos e teus netos, e tuas ovelhas e teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então ao faraó José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais. Voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens no Egito, para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, vendo Jacó, seu pai, a carruagem que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Então eu trouxe essa história de José, porque ele é uma história em que a gente vê a humildade do coração de José,
porque quem conhece a história de José sabe que os irmãos venderam ele e ele acabou que sendo preso, tudo aconteceu com José, mas tudo estava nas mãos do Senhor. Ele passou por aflições, tudo por causa que quando ele contou o sonho, os irmãos se ficaram com inveja dele e fizeram tudo aquilo com ele. Mesmo ele passando por todas as aflições e dificuldades que a palavra do Senhor nos conta, quando ele reencontrou os irmãos dele, ele não foi de mal, ele foi humilde e ainda acolheu os irmãos, acolheu a família dele de uma maneira em que nós que somos assim, se fosse nós nessa situação, nós jamais faríamos isso. Por isso esse tema de humildade, porque nós temos que ser humilde de coração. Nós temos que ser humilde, assim como o nosso Deus ele nos ensina a ser. Nós temos que ser o exemplo para que pessoas venham a entender que a humildade deve fazer parte de nós. Por isso, irmãos, nós temos que aprender com a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que buscar a cada dia mais a Deus, a compreender a palavra dele, a ser exemplo neste mundo. Que o mundo ele já está perdido, irmãos. Já és do maligno, mas nós que somos de Cristo devemos ser o exemplo. Devemos fazer a humildade, devemos ter o amor pelo próximo. Porque José ele não queria vingar os irmãos, ele podia muito bem vingar ou matá-los, mas ele não, ele acolheu, ele fez banquete para os irmãos, ele deu roupa para os irmãos. Faraó ainda abençoou também eles. Então Deus, quando o Senhor conhece o nosso coração e sabe que a gente tem assim a humildade, o Senhor ele transborda em bênçãos. E irmãos, queria também deixar em Provérbios, só um versículo, Provérbios 11, versículo 2, que diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Por isso nós temos que ser humildes, porque humilde tem sabedoria, é sábio. Quando temos um coração bom, nós somos sábios em lidar com as situações. Por isso Deus nos adverte aqui em Provérbios, que quando vem o orgulho, chega a desgraça, porque quando somos orgulhosos, a nossa ruína ela é grande. Por isso nós temos que ser humildes em tudo que nós fizermos, aonde nós estivermos. Continuando em Provérbios, mas Provérbios 29, versículo 23, diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Assim como José, Deus ele honrou a trajetória inteira de José, mesmo ele passando por aflições e mesmo a atitude dele em relação aos irmãos, o Senhor estava com ele, o Senhor conhecia o coração dele. Por isso, o orgulho do homem humilha. Por isso que eu disse, conforme a gente se orgulha das coisas, a nossa ruína, a nossa queda é grande. Mas quando a gente tem um espírito humilde, a gente tem honra, o Senhor nos honra. O Senhor, ele nos abençoa, assim como essa história de José. Também em Provérbios, que é o último versículo que eu queria deixar, antes de passar para minha irmã, é Provérbios 22, versículo 4, que o Senhor nos diz assim também: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, irmãos, José, ele tinha a riqueza, ele tinha a honra e a vida que Cristo restituiu nele, na vida dele. Por isso que nós devemos ser humildes. Por isso, irmãos, nós não devemos deixar as manchas do pecado, mas sim deixar a marca de Cristo Jesus nesse mundo. Ser exemplo, ser humilde e ser uma pessoa diferente. Por isso, irmãos, que quando a gente é de Cristo, não somos iguais ao mundo. Nós temos que ser a diferença. E é nas nossas atitudes que mostra que realmente somos de Cristo. Amém? Agora eu vou passar para minha irmã para ela acrescentar mais sobre esse tema. Boa tarde, irmãos, tudo bem? Então hoje a gente está trazendo o tema humildade. Eu queria ler com vocês o livro de João, no capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 14, que fala sobre Jesus. Então, o livro de João 1,
do 1 ao 14, que é o Verbo se fez carne. Então, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém, irmãos? Eu quis começar por João para falar quem era Jesus. Foi um grande exemplo de humildade, Jesus, né? E Jesus era o próprio Deus, ele era o Verbo, ele estava com Deus, e ele se fez carne para trazer a salvação ao mundo, para trazer a salvação para nós, né? Então ele deixou toda a sua glória, abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que ele tinha no céu para vir para a terra, ser um homem como nós, só que Deus, só que ao mesmo tempo Deus. E ele veio aqui, né, e cumpriu a lei, ele serviu, ele não foi servido, ele serviu. E ele veio para trazer a salvação e morreu por nós, né? Porque em Isaías 53 ele fala, né, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Ele foi imputado como cordeiro, né? E ele não merecia nada disso. Quem merecia somos nós, né? Que éramos pecadores, nós que merecemos ter morte de cruz. Mas Deus, ele se sacrificou, ele foi o grande sacrifício para nos justificar, nos reconciliar, nos santificar perante Cristo Jesus, né? E aqui João ele fala, né, que ele veio aqui no 11, versículo 11, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, que é o povo de Israel, né? Como eu já tinha trazido aqui para vocês, e quem conhece o Evangelho sabe que Deus ele cria ali no Velho Testamento, você vai ler no começo que Deus ele cria um povo, né, escolhido dele, né? E Jesus ele vem para os judeus, né, para trazer salvação para os judeus. E no fim os judeus não conheceram. Aqui ele fala, né, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu a Jesus. Então eles não reconheciam que Jesus era que era o próprio Deus, que Jesus ele veio para trazer salvação. Eles esperavam outra coisa, né? Eles esperavam um Deus que viesse reinar, não um Deus que viesse, né, morrer e trazer a salvação. Eles não reconheceram isso, e por isso eles perderam esse direito. E agora, aqui no 12 ele fala, mas todos quanto receberam, todos aqueles que o quanto receberam e que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós agora temos, através de Deus, o poder de sermos feitos filhos de Deus. Todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que reconhecem o Senhor em sua vida, Deus deu-lhes o poder de sermos filhos, chamados filhos de Deus, coisa que nós não merecíamos, né? Porque nós somos gentios, nós não somos judeus, não somos judeus. Então, nós não merecíamos nada, né? Mas Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, né? Para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que venham até a vida eterna.
É isso que Deus quer para a nossa vida. E continuando, eu queria ler com vocês o livro de Mateus, o capítulo 5. Eu vou ler do 39 ao 46. Mateus 5, do 39 ao 46. Fala assim, uma fala de Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, significa pleitear, brigar, né, uma confusão, e tirar teu vestido, larga-lhe também larga-lhe e dê também a sua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes isso os publicanos também do mesmo? Então aqui Jesus ele está falando, né, sobre a humildade e o amor. Ele está falando assim, se alguém, né, vier brigar com você, fique na sua. Se te der um tapa na cara, na direita, à esquerda, ofereça a direita também. Porque Jesus ele fala, é fácil a gente amar quem nos ama. Quem nos faz bem, quem nos trata bem é fácil, né? O difícil é a gente amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal da gente, que nos perseguem. E Jesus ele vem trazendo totalmente ao contrário ali, né? Falando que nós devemos, como cristãos, né? Como filhos de Deus, fazer a diferença. Porque o mundo, ele é assim. Naquela época, os publicanos eram gentios, eram as pessoas que não conheciam a Deus. Então, eles eram assim. O mundo, ele é assim. A gente gosta só de quem nos trata bem. Isso é óbvio. Isso é fácil. Todo mundo consegue fazer isso, né? Todo mundo. Os ímpios fazem isso, todo mundo faz isso. O difícil é você fazer a diferença, né? É você não dar lado pro mal. É você, como diz Paulo, vencer o mal com o bem. Não vencer o mal com o mal. Não deixar que o mal domine a sua vida. Isso é um exemplo de humildade, né? Isso é um exemplo que Jesus traz de humildade. Como se você for ler a história de Jesus, todas as histórias de Jesus, você vai ver que eles queriam matar Jesus, que no fim da vida dele, do ministério, que ele foi preso e tudo mais, bateram na face de Jesus, cuspiram na cara de Jesus. E Jesus revidou? Não revidou, né? Porque Jesus é um Deus de humildade, né? E ele poderia acabar com tudo? Poderia. Ele era Deus. Mas esse não é o objetivo de Deus aqui na Terra. E esse também não é o nosso objetivo aqui na Terra. Porque nós temos um objetivo aqui nessa Terra. Levar o Evangelho e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, nós temos que ser exemplos. Temos que ser imitadores de Cristo. E cumprir os mandamentos que Ele trouxe para nós, né? Temos que ter, em princípio, como diz Paulo, o maior de todos é o amor. E com amor vem a humildade, porque eles andam juntos. Não existe um sem o outro, na minha opinião. Então, Jesus ele deixa bem claro qual é o verdadeiro evangelho aqui para nós. Não é um evangelho de hipocrisia, não é um evangelho fácil,
que você... tudo é fácil, tudo é mil maravilhas. Não é. É algo... o evangelho que Jesus traz é um evangelho de renúncia. É um evangelho totalmente diferente. Vai à contramão do mundo. Vai à contramão de tudo que a gente vê. Né? É um evangelho diferente. E agora, para continuar, eu quero ler Mateus 18, capítulo 18, do 1 ao 4, que fala sobre o maior no reino dos céus. Então, Mateus 18, do 1 ao 4. É bem pouquinho. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde, como este menino, este é o maior no reino dos céus. Então, aqui, se você for ler em Marcos, Mateus, vocês vão entender que aqui quando Jesus fala para os discípulos, eles estão tendo uma briga entre eles para saber quem era o maior ali dos discípulos, quem era o maior de todos ali. E Jesus ele fala que o maior de todos no reino do céu são os humildes. E ele pega o exemplo da criança, porque a criança ela não tem malícia nenhuma. A criança ela é inocente, a criança ela é humilde, né? E ele pega o exemplo da criança. E ele fala, se vocês não forem como essa criança, se vocês não tiverem humildade, sabe? Sem soberba, sem nada dessas coisas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, porque até então, quando a gente é criança, a gente não tem nada disso, né? Isso é algo que é ensinado, não é algo inato. Nós não nascemos assim, né? Então, temos que ser como uma criança aos olhos de Deus. Porque temos que ser humildes. Aquele que quer ser o maior no reino do céu, ele tem que ser o menor. É isso que Deus ele ensina. Porque Deus ele veio para isso. Ele tanto que em outras passagens ele fala, eu vim para servir. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Você primeiro, para você querer ser alguma coisa, você tem que servir, você tem que ser servo, para depois você querer ser alguma coisa na sua vida, né? E isso a gente leva em todas as coisas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. A gente começa da onde? Não começa lá de cima. A gente começa de baixo, vai caminhando, vai tendo esse processo, tal, para poder chegar lá em cima e ser alguém. Então, no reino de Deus é a mesma coisa, entendeu? Aqueles que são os últimos, eles serão os primeiros, entendeu? E agora eu queria deixar Romanos para encerrar. Romanos capítulo 12, livro de Romanos capítulo 12, eu vou ler do 1 ao 4 e depois do 9 ao 21. Onde Paulo, onde aqui fala consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Aí Paulo tá trazendo aqui. Então vamos lá, do 1 ao 4. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como repartiu a cada um, eu vou ler até aí. Aí ele fala depois de outras coisas, ele fala aqui sobre que o corpo é Cristo, que somos os membros, cada um tem uma participação no reino de Deus.
Nenhum é maior que o outro, todos somos iguais perante Deus, cada um com o seu dom, né? Cada um com o seu chamado. Já não cabe aqui. Mas agora vamos continuar lendo do 9 ao 21. Caso vocês se interessem, vocês podem ler Romanos 12 inteiro, né? Aí fica ao critério de vocês. Mas eu vou ler do 9 agora até o 21, que fala sobre o amor, fervor, humildade e beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, seja fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sedes unânime entre vós, um só. Não ambiciei coisas altas, mas acomodai-vos na humildade. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Amém, irmãos? Eu queria deixar esse versículo para vocês, para encerrar esse tema, falando aqui que nós devemos sempre priorizar as coisas de Deus, sempre priorizar o bem, nunca deixar o mal vencer, mas sim vencer o mal com o bem. Aqui vocês percebem que aqui é um evangelho totalmente diferente, onde é fácil a gente gostar de quem gosta da gente, mas Jesus, ele traz algo totalmente diferente para nós. Que tenhamos que ser diferentes, temos que andar na contramão do que o mundo prega. Porque o mundo, ele prega assim, olho por olho, dente por dente. Se você fez, você vai pagar. Mas Jesus, ele traz algo diferente para nós. Jesus, ele traz a humildade. Jesus, ele traz que devemos servir com alegria, devemos nos alegrar com os que se alegram, não entristecer com as coisas boas das pessoas. Cada um é cada um. Chorar com os que choram, se compadecer, ser hospitaleiro, ajudar as pessoas. É isso que nós fomos chamados. Para praticar a caridade, que é o amor, entendeu, irmãos? Jesus nos chama para isso. Que venhamos ser realmente pessoas que são servas do Deus vivo, né? Não da boca para fora, né? É o que Paulo fala assim, o amor que não seja fingido, que não seja da boca para fora. Eu amo fulano, eu amo ciclano, não é da boca para fora, né? Que venhamos ser verdadeiros, né? Nas nossas atitudes. Que venhamos ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque só Ele que move através de nós. Só Ele que nos muda, só Ele que nos faz entender os caminhos do Senhor. Então é isso que eu queria deixar para vocês nesse momento, irmãos. Deixa eu falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, irmãos. Nós temos que viver uma vida de humildade. Tudo que a minha irmã falou e é o que a gente tem que viver, é o que a nossa palavra de Deus nos ensina. Então, por isso, irmãos, tire um tempo, enquanto há tempo de tirar esse tempo, irmãos, para buscar mais ao Senhor, para aprender mais a palavra de Deus. Porque, como todos estão vendo, até os ímpios estão vendo, que os dias estão se passando muito rápido. Então, a volta do Senhor está próxima. E a gente não pode perder mais tempo à toa com as coisas deste mundo. Nós temos que viver a palavra de Deus e estarmos preparados para a volta do Senhor. E praticando a humildade, que é o que o Senhor nos ensina, é o grande exemplo. Por isso, nós agradecemos mais este momento e
Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Amém?